Vamos estudar então a Bíblia, a palavra do nosso Deus, baseada em Apocalipse, capítulo 22, de 8 a 17, assim diz a palavra do nosso Deus. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as vi, ouvi, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eu vou repetir o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Até aí. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Admoestações e promessas é o título para a nossa meditação nesta noite. Meus irmãos, estamos finalizando o estudo sistemático e expositivo do livro de Apocalipse. O objetivo do Apocalipse foi consolar a igreja perseguida dos dias de João. O Senhor quis dizer, em outras palavras, que o que eles estavam vivenciando era uma exceção, não a realidade definitiva da igreja. Ou seja, o fato de eles estarem sendo perseguidos, sofrendo, sendo presos, e não poucos mortos, era uma exceção, porque a realidade da igreja é a vitória contra os inimigos. O Senhor se revela, então, ao seu servo João e lhe diz algumas coisas que ele registrou neste livro, o livro do Apocalipse. E diz: envia este registro, esta revelação às 7 igrejas da Ásia. E foi isso que João fez. Enviou às 7 igrejas da Ásia que representavam a igreja universal, ou a igreja de todos os tempos, de todo o universo, de todas as épocas. Por isso é que hoje nós podemos ler o Apocalipse e sermos confortados, encorajados, e sermos animados, porque hoje também a igreja do Senhor é perseguida. Uns poucos, outros menos, mas a igreja do Senhor é perseguida. Então o Senhor disse, em outras palavras, para João, a fim de que ele pudesse dirigir essas palavras para as igrejas. Haverá muito sofrimento neste período do milênio, muita dor, muita morte. Isso o Senhor falou nos capítulos 5 a 7, que são os 7 selos e os
cavaleiros do Apocalipse. Você vai encontrar isso lá nestes capítulos, certo? Também o Senhor falou para João, envia mais, fala para as igrejas sobre as advertências, para que muitos se arrependam. Ou seja, foram as 7 trombetas. Trombeta é sinônimo sinônimo de advertência. Quando o Senhor tocava uma trombeta, o Senhor estava advertindo que algo iria acontecer. E essas trombetas, meus irmãos, têm sido tocadas no curso da história e o mal tem acontecido exatamente como o Senhor falou que iria acontecer, os problemas, as guerras, as lutas, as aflições, então são as trombetas. Fale a minha igreja que existe um dragão que quer destruí-la. Porém, a igreja será protegida, mesmo no deserto. Você vai encontrar isso no capítulo 12. Avise a minha igreja que o reino do anticristo crescerá, mas será destruído. Esse reino tem por cabeça o anticristo, o falso profeta e o dragão. Este reino, ele tem crescido a cada momento e no final dos tempos vai se fortalecer, mas, olha o mas aí, será destruído pelo Senhor. A vitória é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é do dragão, não é do anticristo, não é do falso profeta, mas do Senhor dos Senhores e da sua igreja. Fale também ao meu povo sobre os 7 flagelos que aparecerão nos últimos dias, nos versículos 15 e 16. Então, esses flagelos são os cataclismos, os problemas, as guerras, a fome, a miséria, todas as coisas que têm acontecido, meus irmãos. Estas profecias estão se cumprindo e brevemente o Senhor voltará. Descreva sobre a grande meretriz, que serve à tríade do mal. A grande meretriz, meus irmãos, nada mais é do que a falsa igreja. Tudo que não é a igreja verdadeira de Deus é a grande meretriz. O mundo, as falsas religiões, as seitas, todos que não quiseram Jesus, que não creram em Jesus, que não entraram na igreja, estão na meretriz, ou então Babilônia. E o Senhor fala que esta Babilônia, que esta meretriz, será julgada e condenada. Então, essa meretriz vai cair, está lá no capítulo 18, a queda da Babilônia, ou meretriz. Enquanto isso, lá no céu, tem festa, a festa da igreja, do povo de Deus. Pois o nosso Senhor venceu a besta e o falso profeta e a Satanás. Isso está no capítulo 19. Para finalizar, fale ao meu povo que Satanás será solto por um breve tempo e em seguida será derrotado, condenado e lançado no inferno juntamente com o falso profeta, o anticristo e todas as gentes que se esquecem de Deus. Por fim, fale ainda, João, sobre a nova Jerusalém, onde o meu povo vai morar e desfrutará da minha presença. Você vê isso nos 2 últimos capítulos de Apocalipse. Então, eu gostaria que nós pudéssemos estudar, em poucas palavras, o texto que foi lido na última mensagem, vocês devem estar lembrados, baseado em Apocalipse 22, de 6 e 7, nós dissemos sobre as palavras da profecia do Apocalipse. As profecias do Apocalipse são fiéis e verdadeiras. E também bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia do Apocalipse, nós estudamos isso. E agora nós vamos estudar, já concluindo, talvez ainda falte mais uma mensagem, mas concluindo as suas palavras, o Senhor Jesus dá algumas admoestações
e também faz algumas promessas para o seu povo. Eu queria que você prestasse bem atenção agora, para você entender estas admoestações e estas promessas da palavra de Deus para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, as admoestações. Primeiro, João é admoestado a não adorar anjos. Por favor, volte para o texto. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. O louvor a qualquer criatura, seja anjo, seja homem, animal, objeto, sem vida, é absolutamente proibido na palavra de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de adoração. Há muita gente que adora anjo por aí. Há, inclusive, igrejas que tem um lugar, uma cadeira reservada para o anjo. Mas nós sabemos que o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o único anjo que quer ser adorado, que exige, que requer adoração, é o anjo caído, Satanás. Não foi isso que ele queria que Jesus fizesse? Está lá em Mateus 4:9. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, um anjo verdadeiro jamais vai aceitar a adoração de quem quer que seja. Então, nós devemos adorar a Deus, ao Senhor e somente ao Senhor, e não a anjo ou a qualquer coisa, nem ao dinheiro. Tem gente que adora o dinheiro, por exemplo. Tem gente que adora um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Tem gente que adora a esposa ou o marido. Tem gente que adora um automóvel, um carro. Tem gente que adora um bem, o dinheiro e assim por diante. Mas tudo isso é idolatria e a palavra de Deus condena esta prática. Porque o único que deve ser adorado é o Senhor Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E o Senhor Jesus Cristo falou ao diabo, quando o diabo estava tentando a Jesus lá no deserto, falou o seguinte, lá em Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Se você encontrar lá no Antigo Testamento alguma passagem mostrando um anjo recebendo adoração, esse anjo pode ter certeza é Deus, ou Jesus Cristo pré-encarnado, que aliás isso já aconteceu nas teofanias. Por exemplo, o anjo aparece a Abraão, e um daqueles, alguns 3 anjos parece, e um deles era Jesus, o próprio Deus. Os anjos, na verdade, meus irmãos, são ministros de Deus em relação aos homens. Eles servem a Deus em relação aos homens, vêm como mensageiros de Deus para nos proteger, para trazer mensagens, para nos auxiliar e assim por diante. Mas os anjos rejeitam a adoração. Pois João estava adorando o anjo, queria adorar o anjo, e o anjo rejeita. O anjo não aceita a adoração. É interessante que até alguns homens querem ser adorados, alguns líderes religiosos. E eles deveriam rejeitar, não querer ser adorado, fazer como o anjo, adora a Deus somente. Segundo lugar, João é admoestado a não selar o Apocalipse. Outra admoestação aí, veja lá, por favor, na sua Bíblia, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Selar significa fechar.
Então, se fechava a Bíblia, porém, a advertência era para que ele abrisse e lesse e mandasse para o povo ler. É interessante que na história já houve quem selasse a Bíblia, já houve quem fechasse ou proibisse a Bíblia. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja Romana teve a ousadia, a audácia de proibir a leitura da Bíblia. Nós precisamos incentivar as pessoas a ler a palavra, não fechar, não proibir, não impedir, facilite a leitura da Bíblia para alguém, ou então leia a Bíblia para alguém, ensine a Bíblia para alguém. Nós estamos com projetos para o próximo ano, com a graça de Deus, de ensinar a Bíblia para muita gente. A nossa igreja pretende ter várias células de multiplicação, e eu gostaria que você pensasse seriamente de participar destas células. E uma dessas células, você pode e deve participar ou como líder de célula ou como integrante ou participante da célula, porque o objetivo é evangelizar os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos, através do estudo da palavra de Deus. Nós estaremos abrindo a Bíblia e lendo, estudando a Bíblia para as pessoas não crentes. Você sabe que uma reunião é bem mais fácil para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Numa reunião é bem mais fácil para as pessoas estudarem a palavra de Deus. Numa reunião, por exemplo, numa casa, na minha casa ou na sua casa, é mais fácil, por exemplo, para o nosso vizinho comparecer, nosso amigo, nosso familiar. Eu já tive a oportunidade de evangelizar meus familiares através destas células de estudo bíblico nos lares. Já evangelizei outras pessoas. Essa semana nós começamos da casa da irmã Silvia e do irmão Sérgio. Uma bênção, teve 12 pessoas. Foi maravilhosa a reunião. Já começamos a evangelizar as pessoas que chegaram ali que não eram crentes. E vamos continuar esta reunião e outras reuniões para que nós possamos abrir, não selar, mas abrir a palavra, estudar esta palavra. O Apocalipse deve permanecer aberto e disponível para todos os que querem, que desejam ler, estudar a sua mensagem. A palavra de Deus não está presa, pois é enviada para cumprir o seu plano e propósito, como diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. 2 Timóteo 2:9 diz, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, não ler e não ensinar a Bíblia, a mesma coisa de selar o que não deve acontecer. Em terceiro lugar, o Senhor admoesta os homens a se arrependerem. Por favor, volte para o texto, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Veja, a pior punição que Deus impõe ao ímpio é entregá-lo a si mesmo. A lição solene deste versículo aí, meus irmãos, converta-se agora no curto tempo que resta antes de eu vir, né? Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo. Caso contrário, se você não se converter, se você não se arrepender, permanecerá não convertido para sempre, o que é uma tragédia, o que é uma destruição, uma maldição para aquela vida. O versículo 17, no finalzinho, diz assim, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, aqui o Senhor, nesse versículo, talvez um pouco obscuro, é como se o Senhor estivesse chamando, convocando, advertindo aqueles que ainda não se renderam a Jesus, que façam isso urgentemente.
que se voltem para o Senhor urgentemente. Em Apocalipse 22:10 diz assim: o tempo está próximo, lá no finalzinho do versículo 10. Apocalipse 22:7 diz a palavra: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, quando o Senhor diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, ele quis dizer que o homem, se o homem não se arrepender, será deixado à sua própria sorte. Por outro lado, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se até a volta gloriosa do Senhor. Agora vamos passar para o último ponto, para as promessas do texto lido. Vamos lá? Em primeiro lugar, o Senhor promete que vem sem demora, no versículo 12. Por favor, volte para a Bíblia aí. Está com a Bíblia aberta? Quem fechou, abre aí, por favor. Algumas pessoas fecharam. Abre de novo aí, Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13, diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Vejam só, a promessa é maravilhosa. E eis que venho sem demora. Esta é a primeira promessa que está nesse texto aí. Qual é a promessa, então, do Senhor nesse texto? Eu venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tudo que nós queremos, que Jesus volte logo, para nós descansarmos das nossas fadigas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas lutas, das provações, das tentações, para nós descansarmos desta vida cheia de adversidade e irmos para a Canaã celestial, para o reino glorioso do Senhor e descansarmos de tudo isso. Mas não é só a promessa do Senhor que breve voltará. O Espírito e a noiva desejam a sua volta iminente, a sua volta gloriosa. Veja, por favor, lá no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Então o Senhor prometeu que vai voltar e nós também queremos que o Senhor venha. E nós desejamos a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor. Vem nos buscar. Vem buscar a tua igreja. Desejamos logo ir para o lar, para casa. Quando nós viajamos, é bom, não é verdade? Mas é tão bom quando nós estamos de volta para o lar. Nós estamos aqui passeando. Nós não estamos ainda no nosso lar. Estamos peregrinando. Estamos conhecendo este mundo. Porque o nosso lar é lá na pátria celestial. Porque a nossa casa verdadeira, o Senhor falou que iria para o Pai, iria para o céu preparar-nos um lugar. E o Senhor breve voltará. E nós haveremos de ir logo para o lar, para as mansões celestiais. E na sua vinda, o Senhor dirá, lá no versículo 12, a parte B diz assim: e comigo está o galardão que tenham para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo lugar, ou segunda promessa, o Senhor prometeu o acesso à cidade santa e à árvore da vida aos que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por favor, volte lá na sua Bíblia e veja lá no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, qual é a promessa aí? A primeira nós vimos é que ele voltaria logo. E a segunda promessa, que nós haveremos de entrar na cidade santa e teremos acesso à árvore da vida. Você lembra da árvore da vida lá no Jardim do Éden?
do paraíso, o primeiro paraíso. Então, aquela árvore da vida será a árvore da vida e nós teremos acesso. É claro que aqui é uma linguagem figurada para dizer que nós teremos vida em Cristo. Que seja literal, amém. Se não for literal, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que é coisa boa desfrutar dos frutos mensalmente da árvore da vida. É uma bênção, é uma glória, é um lenitivo, é a bênção de Deus para nós, que foi vetada ou vedada lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, agora nos é permitido. Nós teremos acesso à árvore da vida. E a pergunta é: você vai entrar na cidade pelas portas? Segunda pergunta: você vai comer da árvore da vida? Terceira pergunta: você já lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Se as suas vestiduras, que também é uma linguagem figurada, ou seja, se você já se arrependeu dos seus pecados, já creu no Senhor Jesus Cristo, já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então você terá acesso à cidade pelas portas. E você terá também acesso, o privilégio de comer da árvore, dos frutos da árvore da vida. Lá no capítulo 22, no versículo 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E Apocalipse, capítulo 7, no versículo 14, diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, a sua vestidura precisa ser alvejada no sangue do Cordeiro. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa ser transformado se ainda não foi. Você precisa pedir misericórdia, libertação, transformação, para que a sua vida esteja lavada, santificada no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Terceiro e último lugar, o Senhor promete, veja aí a terceira promessa, o Senhor promete que fora da cidade de Deus ficam ou ficarão os cães. Por favor, volte aí na sua Bíblia, versículos 15 e 16. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que promessa gloriosa! Você não quererá os ímpios do seu lado lá na Canaã Celestial. Tenho certeza absoluta. Porque os ímpios aqui, eles nos afrontam, eles nos perseguem, eles zombam de nós, eles mentem, eles roubam, eles matam, eles fazem o mal. Eles não querem saber de Jesus. Eles não amam a Jesus, eles não amam os crentes, eles não amam a igreja de Deus, eles não amam a palavra de Deus, eles não andam nos caminhos do Senhor. Os ímpios não querem saber das coisas de Deus e, portanto, eles não estarão conosco lá na Canaã Celestial. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando se eles tivessem acesso àquele lugar. Então não seria céu, não seria Canaã celestial. Mas eles estarão ausentes, ficarão fora, como diz o texto, fora ficam os cães. Cães é uma palavra figurada para dizer que todo feiticeiro, todo impuro, todo assassino, todo idólatra,
todos os mentirosos, todos os falsos religiosos, todos os que amam a mentira. Então eles são cães e eles ficarão fora das portas. Pior ainda, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os crentes estarão vestidos com roupas limpas e têm o direito à árvore da vida e à cidade celestial. Sim, nós teremos direito à árvore da vida e à cidade celestial. Mas os descrentes, eles são excluídos, porque o estilo de vida que eles levam é abominável. Eles são abomináveis, são assassinos, fornicadores, são feiticeiros, são idólatras. Todos os que... E todos eles são mentirosos, como diz Apocalipse 21:8. Porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tenho certeza que você não quererá ir para este lugar. Tenho certeza que você quererá ir para a Canaã celestial, para o local onde o Senhor preparou para o seu povo, para a sua igreja. E acredite, não existe purgatório não, viu? Não existe um terceiro lugar não. Ou céu, Canaã celestial, ou inferno, perdição eterna. Então, os ímpios não terão acesso onde estaremos. Portanto, os cães vão ficar fora da cidade, da Nova Jerusalém. Na Bíblia, livre para todos, a gente lê da seguinte maneira: fora das portas da cidade ficam os que cometem pecados nojentos, os que praticam feitiçaria, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, e todos os que gostam de mentiras. Portanto, foi isso que nós estudamos aqui nessa noite. Nós vimos primeiro as admoestações, tá? No finalzinho do Apocalipse, o Senhor admoestando a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, a não adorar nada além do Senhor, nem anjo, nem homem, nem bens, nem dinheiro, nem coisas desta vida. Se tem alguma coisa atrapalhando a sua vida, a sua comunhão com Deus, talvez você esteja adorando esta coisa. Se livre desta coisa em nome de Jesus. Também fomos admoestados a não selarmos o Apocalipse, ou toda a Bíblia, toda a Escritura, não fecharmos. Pelo contrário, somos orientados a ensinar e também admoestados a nos arrependermos. E vimos também, por último, as promessas. O Senhor prometeu que vem sem demora. O Senhor prometeu o acesso à cidade santa e à árvore da vida aos que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o Senhor prometeu que fora desta cidade, da cidade santa, a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus, ficarão os pecadores, os cães, todos que não querem Jesus, todos que não amam Jesus. Vamos abaixar a cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra, muitíssimo obrigado. Queremos dizer que nós te amamos, te adoramos, Senhor. O Senhor graciosamente nos escolheu para fazermos parte do teu povo e para irmos para a Canaã celestial. Como nós te agradeceríamos? Como nós, Senhor Deus, retribuiríamos? Não temos nada de bom que possa, Senhor, te retribuir à altura. Mas, Senhor, nós queremos dizer que nós te damos a nossa vida, que nós te damos o nosso coração. É tudo o que temos, Senhor, nada além disso. Qualquer bem, qualquer coisa, qualquer boa obra, qualquer coisa que fizesse, seria nada, pouquíssimo. Mas, Senhor, entregamos a nossa vida a ti de todo o nosso coração. Ó Espírito Santo, enche-nos da tua graça. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes. Nos livra, Senhor, da apostasia. Nos livra, Senhor Deus, da frieza espiritual, da negligência. Nos livra, Senhor Deus, das coisas que te desonram, que te desagradam.
e nos ajuda a sermos fiéis, comprometidos, consagrados, cheios do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a abrir esse livro, a pregar esse livro, a ensinar esse livro, a falar, Senhor, sobre este livro a todas as pessoas que o Senhor colocar na nossa vida. Pai eterno, unge a tua igreja, dá poder à tua igreja e prepara a tua igreja para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor. Faz uma noite feliz na tua presença, Senhor, uma semana abençoada na presença do Senhor. Nós oramos gratos em nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. E esse